verdadeira história do Exu da Morte. Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, um axé a todos aí. Antes de começar esse vídeo, quero agradecer a cada um que se inscreveu e quem não se inscreveu, né? Vamos lá, se inscrevam. Hoje vamos falar de um assunto aí, de um Exu que muito polêmico, que até dá medo, principalmente quando é falado desse jeito aqui, ó. Exu da Morte. Parece brincadeira, mas não é não. Esse Exu, gente, Exu da morte, né? Todo mundo tem medo aí. Vamos contar um pouco sobre ele aí. É um Exu que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém conhece. Todo mundo escuta falar, mas ninguém conhece, né? Muitos aí vai até falar que conhece, mas vamos contar um pouco da história dele aí, deste, deste Exu aí, Exu da morte. Conta a história de novo. Exu da Morte. Vamos lá. Gente, por que o pessoal não vê esse Exu, só escuta falar? Esse Exu sim existe, gente. Quem vai conhecer mais é o pessoal de Candomblé. Como que existe esse Exu, só que eu só vejo falar. Vamos lá, qual que é a origem dele? Certo? Antigamente, pessoal, é, algumas religiões aí que vieram do Candomblé, que ainda não tinha nome, igual a Umbanda, né, que foi batizado como Umbanda, trabalhavam com entidades, certo? A mesma coisa da Umbanda, só que, é, vamos dizer assim, não era propriamente uma entidade, era um orixá também, como se fosse um candomblé, né? O Exu da Morte é o que? Exu da Morte é Omolu, Obaluaê, gente, é isso aí. O Exu da Morte é nada mais nada menos do que Obaluaê, Omolu no candomblé, conhecido como Exu da Morte ou Orixá da Morte, que é o Deus aí da morte aí, né? O que comanda, o que leva e o que traz, certo? Vamos contar um pouco da história deste Exu. Exu ou Orixá Obaluai, certo? Ó, o nome veio de Obaluai, como eu disse para vocês, pessoal, porque Obaluai, né, o Molu no caso, é um orixá da morte aí que todos cultuam, que é o deus da morte. A entidade veio da onde? Como a entidade nasceu? Foi assim. Vamos começar desde do princípio. Um certo tempo, por volta de 1640, 1642, desceu um orixá em um terreiro de candomblé, certo? Se dando o nome de Deus da Morte. Muitos disseram, opa, está aí o Molu Baluai. Não, era uma entidade. Ela veio dando o nome de Orixá, mas na verdade era uma entidade, dando o nome de Obaluaê, Deus da Morte, certo? O Orixá da Morte. Aí, de, desta história, deste começo, nasceu a entidade, o Exu da Morte, certo, pessoal? Aí que nasceu o Exu da Morte na Umbanda. Aí se originou, o tempo passou, ele veio, desceu na Umbanda. Por isso, pessoal, não que o Exu é aquele, esse Exu é aquele que traz a morte, não, que ele é o Deus da morte, não. Não, porque quando ele veio numa linha diferente, numa linha de Omolu, dando o nome de o Deus da morte. Por esse motivo que ele tem o nome de Exu da morte, certo? Agora, a história dele quando era viva, vamos contar um pouco aqui para vocês, certo? Como havia falado, esse é um Exu que ele viveu na época de Cristo, há muito tempo atrás, certo? No começo de tudo, existia muito o tal da praga e o tal da lepra, né? Que o pessoal morria de medo aí, que era o tal da praga e da lepra. E o tal da possessão demoníaca,
na verdade não era uma possessão, era nada mais, nada menos do que uma convulsão, certo? No começo de tudo tinha um rapaz que se chamava José Antônio, que no caso era o Exu da Morte, foi possuído. No caso, possuído não, ele estava com uma doença, né? Provavelmente de coração ou de cabeça, estava tendo uma convulsão, certo? E ali veio o sacerdote, veio, né, pessoal de dentro da igreja para tentar expulsar este demônio, este mal. E o seu José ali, né, passando mal. Aí o que acontece, pessoal? O homem ali passando mal, o pessoal orando e tudo, ele volta, né? Ele se recupera. Aí onde o pessoal pega e fala assim, ó, ele venceu a morte. Através desse dia, gente, depois desse dia, ele foi considerado na época como o deus da morte, naquele tempo. Até então, quando ele morreu, ele era até cultuado, ele foi cultuado como o deus da morte ali. Na verdade, era só uma doença que ele tinha, certo? Isso o tempo se passou, ele não teve mais nenhum problema desse, não teve mais nenhuma convulsão desse tipo, né? Nenhuma possessão, né? Dizendo assim, desse tipo. Aos 45 anos de idade, né? Como a doença não foi tratada, ele tornou a ter outra convulsão. Só que, infelizmente, não teve sucesso, como o corpo já estava debilitado, ele acabou morrendo. Quando ele morreu, pessoal, uma multidão, uma certa multidão, foram fazer agrados, né? Levar oferendas a ele, que naquela época era bem comum. Ali era entregue cabras, cordeiros, ovelhas, era sacrificado em nome dele, como o Deus da morte, para que ele pudesse livrar o pessoal da terrível morte aí, né? Para quem tem medo da morte, né, pessoal, vamos lá só conversar com esse Exu aí, o Exu da morte, né? Então, pessoal, esse aí é um pouco da história dele aí. Agora, o que ele faz agora pisando em terra como espírito, aí já é um pouco mais amplo, um pouco mais complexo, né? Por quê, pessoal? Como diz, né? Ele vem sim na Umbanda, a função dele aqui na Umbanda, na espiritualidade, é o quê? Ajudar todos a não. Eu não falo para vocês a vencer a morte, certo? Porque a morte ninguém vence, certo? Mas que para que as pessoas se cuidem e tomem cuidado. Essa é a função dele, é ajudar a mostrar o caminho certo, para que depois, quando você partir desta vida e ir para o mundo espiritual, para que você não sofra, certo? É isso aí, pessoal. Esse aí foi um pouco da história aí qual o nome? Exu da Isso mesmo, foi Morte. um pouco da história dele. Espero que vocês tenham gostado, certo? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, sugestões aí nos comentários é bem-vinda. E até mais e axé a todos.